A paz do Senhor a todos, queridos irmãos. Hoje, sexta-feira, um dia em que nós deveríamos nos reunirmos para cultuarmos a Deus, adorarmos a Deus no nosso tempo. Porém, não é possível estarmos reunidos, mas estamos aqui para transmitir mais uma palavra de Deus aos irmãos. E hoje, sexta-feira, o dia em que se comemora a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, eu quero convidar a todos para uma reflexão sobre a mensagem da cruz, a mensagem que a cruz transmite a nós. O tema da nossa reflexão, da nossa mensagem de hoje é a mensagem da cruz. Quero convidá-los para ler a palavra de Deus no livro, ou no Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo 27, a partir do verso 45, que diz assim: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Meus queridos, hoje, como já dissemos, o mundo cristão comemora a morte de Jesus Cristo, o dia em que ele foi crucificado, lá no alto do Calvário. E muitos ficam impactados assistindo aos filmes que falam sobre a paixão de Cristo, sobre a sua condenação, sobre a maneira como ele foi executado naquela cruz. Nós sabemos que a cruz era um dos métodos mais cruéis de execução, pois retardava a morte do condenado e fazendo com que houvesse uma máxima tortura, ele sofresse uma tortura em nível máximo. A começar, o condenado era submetido a açoites, onde muitos deles perdiam até mesmo membros. Era tão grande o sofrimento imposto pelos aqueles açoites que era submetido que alguns perdiam até mesmo membros. E depois, já muito abatido pelos açoites, era-lhe amarrado ao ombro uma haste que pesava em torno de 49 quilos. Era onde ia ser montado aquela cruz, onde deveria ser crucificado. E este condenado, que já imposto a ele um alto grau de sofrimento pelos açoites, saía sangrando, carregando aquela pesada cruz, até chegar lá no Monte Calvário, onde deveria ser crucificado. Ao chegar ali, eles o colocavam sobre a cruz, ou deitava sobre a cruz ainda no chão, pregava grandes pregos, com grandes pregos no seu punho, ali na juntura entre as mãos e o braço, e depois dobrava os pés, colocando um sobre o outro, e pregava grandes pregos, curvava-se um pouco os pés para trás, para que
o condenado não ficasse totalmente dependurado pelas mãos. Porque à medida que o tempo passava, havia cãibras terríveis, com dores indescritíveis. O condenado então aliviava-se daquelas cãibras, e também a posição com os braços presos na cruz, se ele ficasse totalmente dependurado pelos braços, faltaria ali a respiração, ele teria muita dificuldade para respirar. E para que o sofrimento prolongasse, era dobrado um pouco os pés, os joelhos, e era pregado desta forma, o prego sobre os pés, fixando também ali naquele madeiro, e assim aquele condenado ficava por muitas horas, até mesmo dias às vezes. Alguns para aliviar o sofrimento. Os soldados quebravam-lhe as pernas, para que o corpo, então, agora dependurado totalmente nos pregos que prendia as mãos, ele, faltando a respiração, ele vinha então à morte, viria a óbito. Então, isso impacta muita gente que, ao presenciar, através dos filmes que falam sobre a paixão de Cristo, ficam assim chocados, e às vezes até alguns, vendo o sofrimento imposto a Jesus, até choram por essa maneira de execução tão terrível, tão torturante, que impunha o máximo de sofrimento e tortura. Mas, meus queridos, a dor física sofrida por Jesus não era a dor maior. Não era a dor maior. Porque Jesus sofreu uma dor que transcende a dor física. A dor, a angústia, o sofrimento de Cristo transcendia aquela dor em seu físico. Porque ele era o Cordeiro de Deus, o inocente, que levava sobre si os nossos pecados, que levava sobre si as nossas iniquidades. E ele pagava por algo que ele mesmo não tinha cometido. Porém, ao seu redor estavam pessoas que não entenderam, nem os gregos, nem os romanos. Ninguém entendia qual era a mensagem que estava por trás daquela crucificação do Filho de Deus. Nenhum deles entenderam. Paulo, quando ele escreve na carta aos Coríntios, ele, na primeira carta, no capítulo 1, no verso 18, ele vai dizer: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E o verso 23 diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Eles desconheciam os propósitos divinos, o plano divino que estava por trás do que acontecia naquele dia, naquele monte chamado Calvário. E eles desconheciam que Jesus estava ali como Cordeiro de Deus para perdoar os pecados do mundo. Paulo ele vai dizer que aquele que não cometeu pecado, ele se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso que a cruz, ela tem uma mensagem que foi desconhecida pelos gregos e também pelos judeus, mas que nós, cristãos, aceitamos esta mensagem e cremos nessa palavra, que é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus para a nossa salvação. E qual é a mensagem que a cruz nos transmite? Em primeiro lugar, a cruz revela toda a natureza maligna do pecado. A cruz
ela revela a natureza maligna que representa o pecado. Podemos ver no registro de Mateus as palavras notáveis que Jesus Cristo presenciou um pouco antes da sua morte, quando ele ali, em meio a uma angústia profunda pelo fato de estar morrendo, a morte vicária, ele disse ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Meus queridos, Jesus, ele disse isso porque a grande preocupação de Jesus foi sempre obedecer ao Pai, estar no centro da vontade do Pai. Nós vemos que até mesmo o momento da sua morte, ele aguarda e ele espera que tudo ocorresse sem que nada fosse antecipado. Algumas vezes tentaram matar, ele se livra, outras vezes, mas quando chega o momento, ele entende que é o momento. Então Jesus, em tudo, ele procurou obedecer ao Pai, para manter-se em comunhão com o Pai, sendo o pecado aquilo que nos incompatibiliza a nossa comunhão com Deus. Jesus, ele fez questão de em tudo ser obediente ao Pai. Lá no Getsemane, em meio à grande agonia, ele disse: passa de mim esse cálice, sem que eu beba, mas todavia não se faça a minha, mas sim a tua vontade. E ele sempre teve o testemunho do Pai. E qual era o testemunho do Pai? O testemunho era sempre de aprovação, quando ele sai das águas. Deus dá testemunho, o Pai dá testemunho do Filho, dizendo: esse é meu Filho amado em quem me comprazo. Esse é meu Filho amado em quem tenho prazer, que me obedece. Lá no Monte da Transfiguração, o Pai dá testemunho do Filho. O Filho é plenamente obediente ao Pai. E ele vai à cruz por nossos pecados. E o sofrimento imposto sobre Jesus físico é suportável, mas de repente ele vê o brilho do rosto do Pai se apagar. De repente ele se sente só. De repente o Pai se ausenta. De repente o Pai vira as costas para ele. E ele, que até aquele momento estava cercado por pessoas que zombavam dele, diziam: salvou os outros, não pode salvar a ti mesmo. Não entendendo o que estava acontecendo, ele que é escarnecido, além da dor física, também ele está sendo acusado de falso Messias, e ele está sofrendo todo tipo de afronta, mas o Pai estava com ele. Ele sabia que estava obedecendo ao Pai, e isto lhe trazia um conforto. Mas, de repente, o brilho do rosto do Pai se apaga, e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que Jesus diz isso? Por que ele faz essa pergunta? Era uma pergunta que ele estava dizendo: o que eu fiz que causou a nossa separação? Qual é o pecado que eu cometi para o Senhor esconder o rosto de mim? Em que momento eu te desobedeci? Jesus, ali, ele se preocupa porque o Pai se ausenta. Ele estava experimentando os efeitos do nosso pecado sobre ele. Ele estava, como disse Paulo, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. E ao se fazer pecado por nós, ele sofre a morte espiritual, que é a separação do homem com Deus. Não a morte eterna, que é o homem morto espiritual que se separa de Deus e morre também fisicamente. Mas ele, naquele momento, ele experimenta o separar, quando sobre si cai o pecado da humanidade. E ele indaga ao Pai: por que me desamparaste? O que foi que causou? O que eu fiz? Ele não tinha feito nada, mas sobre ele caía o pecado de toda a humanidade. E isso revela a malignidade do pecado. Isso revela
que Deus ele não trata o pecado com superficialidade. O pecado não é algo insignificante aos olhos de Deus. O pecado é muito mais do que uma falha, do que um lapso. O pecado é algo de tão grave que levou o próprio Cristo à cruz para poder salvar a humanidade. Nós estamos vivendo numa sociedade em que é permissivista, em que o pecado ele é muito relativizado, uma sociedade relativista, onde os valores têm sido perdidos. E o pecado tem sido tratado assim como alguma coisa que não seja tão relevante, tão maligno, tão hediondo. Mas qual é a mensagem que a cruz nos traz? É que o pecado é algo maligno. E alguém, um pensamento anônimo, disse que o pecado é tão grave, tão grande, que foi necessário um Cristo e uma cruz para medi-los. A cruz, ela declara a gravidade do pecado. O próprio Deus em Cristo, de maneira substitutiva, estava ali para perdoar os nossos pecados. Estava ali na cruz. E é o que disse John Piper, quando ele disse que para nós perdoarmos é a mais sublime das virtudes, mas para Deus é o mais complexo dos problemas. Como Deus poderá perdoar o pecado se ele teria que ser justo em punir o pecador? Como ele faria isso se ele não poderia negociar a sua justiça? Ele não poderia negociar a sua santidade. O pecado tem que ser punido, porque Deus não tem o pecador por inocente. Se a lei do Senhor ela for transgredida, ela tem que receber a justa, o pecador tem que receber a justa punição. E como que Deus, ele pouparia, ele perdoaria o homem sem se comprometer com o pecado humano? Ele teve que na cruz se humanizar e na cruz levar sobre si os nossos pecados. Ele se fez pecado por nós para fazer-nos justiça, para que nós fôssemos justificados, para ser o justificador dos pecadores. Ele teve que pagar pelos nossos pecados. Então, na cruz, o próprio Deus ele está nos substituindo. E isso nos revela que o pecado não fica sem punição. Não há uma maneira de perdoar. Não há uma maneira de justificar, a não ser o próprio Deus levando sobre si os nossos pecados. Mas uma segunda mensagem que a cruz nos revela são a mensagem que fala dos benefícios do amor gracioso. A cruz não só nos revela a idiotez, a natureza do pecado, mas como também nos revela os benefícios da salvação graciosa, do amor de Deus para conosco. O texto nos informa, o texto lido nos informa que quando Jesus ele morre na cruz, quando ele rende o seu espírito ao Pai e morre na cruz, o véu do templo, aquele véu que separava o Santíssimo dos Santos, ele se rasga de alto a baixo. E o fato desse véu se rasgar indica que há uma intervenção divina, porque era um véu de uma espessura muito grande, de em torno de 12 centímetros de espessura. Era um tecido que nem mesmo animais conseguiam rasgar, nem o homem poderia rasgar. Isso indicava que a presença de Deus, nenhum sacrifício de animais e nenhum esforço humano poderia conceder ao homem a livre liberdade de acesso à presença de Deus. Mas quando Jesus morre ali na cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo. E o apóstolo Paulo, ou o escritor da carta aos Hebreus, ele vai dizer, lá no capítulo 10 da carta aos Hebreus, que tendo, capítulo 10, verso 19,
intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Ele diz que agora nós temos intrepidez. A palavra intrepidez, ela pode ser traduzida também para coragem, para fazer algo muito perigoso. O que é que nós hoje fazemos e que no Antigo Testamento era considerado algo muito perigoso? Por que era considerado algo muito perigoso? Basta olharmos para as vezes por ano que se entrava ali. Quem é que podia entrar? Era somente o sumo sacerdote. Uma vez por ano entrava no Santo dos Santos e apenas por 5 minutos, apenas para fazer uma ministração rápida e saía. E muitas vezes era fulminado. Entrava com cordas amarradas à sua cintura, com sinos, para que enquanto ministrasse se ouvisse o barulho, mas era passível, era algo muito perigoso, muito arriscado entrar à presença de Deus. Por isso Paulo diz, tendo hoje ou intrepidez para entrar nos santos dos santos. Significa ter a coragem para fazer. Hoje nós temos essa coragem, por quê? Porque nós sabemos dos benefícios que a morte de nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe. Nós sabemos que através daquela morte o véu do templo se rasgou e temos esta liberdade para entrar à presença de Deus. O salmista, ele pergunta no Salmo, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E ele responde, aquele que é limpo de mão e puro de coração. E fica a pergunta. Nós sabemos que o coração, ele é o mundo psíquico, é o mundo das impressões, onde as coisas ocorrem muito rapidamente. E os psicólogos, a psicologia vai dizer que o ser humano ele tem até 30 mil pensamentos por dia. Como esse limpo de coração? Como nenhum desses pensamentos que ocorrem tão rapidamente seriam assim puros? Não haveria nada de pecado neles. Impossível. Quem subirá ao monte do Senhor? Somente aqueles que experimentaram o efeito da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, no Antigo Testamento, quando Deus veio falar com Moisés lá no monte, os hebreus temeram, e disseram, fala tu com esse Deus, porque qualquer pessoa que tocasse no monte morreria. E quando Moisés sobe o monte, há aquela manifestação de relâmpagos, o monte tremendo, de fogo, há uma manifestação de poder em que eles são tomados de medo. Eles não queriam entrar na presença de Deus, mas a partir da morte de Jesus, do rasgar do véu, a presença de Deus é o lugar melhor para se estar. E sentimos seguros nessa presença, graças à morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ai de nós, se aquela morte ela não fosse substitutiva. Ai de nós, não teríamos a oportunidade de entrarmos à presença de Deus para cultuar. Seria um insulto a Deus, à santidade de Deus, tentar entrar à sua presença, porque Deus, ele puniria, com certeza, porque é totalmente incompatível o estado de pecado da humanidade com a santidade de Deus. Mas a morte substitutiva de Cristo, a mensagem que nós temos ali, e que foi dada no momento da sua morte, é que o livre acesso à presença de Deus foi aberto, e isso pôde ser visto com o rasgar do véu, o grosso véu, o espesso véu do templo de 12 centímetros, que nem animais poderiam rasgar, mas ali foi rasgado naquele momento, pelo poder da morte substitutiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, podemos entrar à presença de Deus e permanecermos vivos. Podemos ter a coragem de entrar no Santo dos Santos e desfrutarmos da presença do Senhor. Mas uma segunda bênção do sacrifício
que o sacrifício de Cristo nos trouxe é a vitória sobre a morte, representada no momento em que Cristo morre. Muitos ressuscitam em Jerusalém. Muitos sepulcros foram abertos e saíram andando pelas ruas, aqueles que outrora estavam mortos, que tinham sido sepultados e que há muito tempo estavam sepultados, mas agora eles ressurgem e saem caminhando pela cidade. Imagine que glória, que algo tão impactante ocorre naquele dia, que às vezes as pessoas hoje ficam tão impactadas com o sofrimento de Jesus, mas esquece de se lembrar dos efeitos desta morte. O que aquilo representava, a ressurreição daqueles mortos? Representava que Jesus estava vencendo a morte. A morte já era um inimigo vencido. Ela havia tragado algo que lhe fizera mal. E por isso ela estava pondo para fora, como que vomitando aqueles que outrora tinham sido sepultados. Jesus, ele não... quem na verdade estava morrendo definitivamente. Jesus estava morrendo, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Ele era apenas o grão de trigo que estava sendo colocado na terra para dar vida. Ele estava dando vida. Ele estava dando o direito de ressurreição através da sua morte. Mas quem morria definitivamente era a morte. Por isso, Oséias de Paula, ele louva no antigo hino: a morte morreu no lenho da cruz. E quem a venceu foi Cristo Jesus. Cristo vencia ali a morte por nós. E é bom nós lembrarmos que ele não tinha nenhuma obrigação de fazer isso. Nós vemos que em 2 de Pedro, no capítulo 2, no verso 4, ele diz que Deus não poupou aos anjos quando pecaram. Antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando para juízo. Nós também poderíamos ter tido o mesmo destino ao pecarmos. Poderíamos ser lançados no inferno e estarmos aguardando o juízo. Mas Deus, com sua graça e misericórdia, com o seu amor, em Cristo Jesus, ele venceu o nosso inimigo, o inimigo chamado morte, e trouxe para nós a vida eterna. Ele foi feito pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça divina, e dessa maneira tivéssemos também o direito da ressurreição. Meus queridos, nós vivemos em dia em que a mensagem do Calvário, ela tem sido muito pouco valorizada. E ela tem sido, de alguma forma, desvalorizada até inconscientemente. Como que, até por líderes cristãos, grandes líderes cristãos. Por quê? Porque alguns ainda impõem aos homens alguns sacrifícios para se livrarem de pecados. Isso é desmerecer a morte de Cristo. João, ele aponta para Jesus ao apresentá-lo aos seus discípulos e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há nenhum sacrifício que se possa oferecer pelos pecados para ajudar no perdão. O sacrifício de Jesus, ele foi perfeito. Deus aceitou esse sacrifício. E como prova de aceitação, o véu do templo rasga. E em Cristo temos livre acesso à sua presença. Uma outra maneira de desconsiderar, desvalorizar, questionar o valor do sacrifício de Jesus é quando se impõe algum sacrifício, alguma coisa ainda para que se livre de alguma condenação, ou seja, de alguma maldição. Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 3 e versículo 13, ele diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, contra nós que estamos em Cristo,
não há nenhuma maldição, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esta é a mensagem da cruz. Não há o que temer, alguma maldição, não há o que temer que haja contra nós algum mal, porque Cristo ele já nos resgatou da maldição. Não há quebra de maldição, não há um trabalho para quebra. Toda maldição foi quebrado lá no Calvário. Esta é a mensagem da cruz. Que ela esteja viva no seu coração, que você possa abraçá-la. A única maneira não é chorando, vendo o sofrimento imposto a Jesus, que você simplesmente com pena dele, que você vai reconhecer o valor do sacrifício dele. Mas é reconhecendo que ele morreu pelos meus e seus pecados, que o pecado é algo hediondo e que ele levou sobre si os nossos pecados. É reconhecendo que ali ele nos abriu livre caminho de acesso à presença de Deus e quebrou todas as maldições contra nós. Que seja um dia de gratidão e que seja um dia de aceitação desse sacrifício, porque só através dele temos acesso à presença de Deus. Com este sacrifício ele se torna o único mediador entre Deus e os homens, trazendo a salvação a todos nós. Quero convidá-lo a orar neste momento. Ore comigo, agradeça a Deus por esse sacrifício, abrace esse sacrifício e descansa no poder desse sacrifício. Querido Deus, em o nome de Jesus queremos te agradecer, Pai, por aquela tarde em que o Senhor foi oferecido por nós, ali naquela cruz. Senhor, levando sobre si todos os nossos pecados. Ó Deus, trazendo para nós o direito de livre acesso à tua presença. O direito de, em oração, ó Deus, sabermos que podemos ser ouvidos por Ti, pelo novo e vivo caminho que o Senhor abriu, que é pelo véu, pela sua carne rasgada ali. Pai bendito, pedimos que o poder desta morte, a mensagem, Senhor, que tem sido tão questionado, possa ser aceito por cada um dos Teus filhos e possamos viver debaixo deste poder, Pai, em um coração grato, vivendo para Ti, para a Tua glória. Pai querido, que possamos saber que o Senhor é o Deus que nos guarda e que estamos neste esconderijo glorioso. Pai querido, pedimos que a Tua bênção seja sobre este mundo que sofre neste momento, o nosso mundo, a humanidade, Pai. Ó Senhor, vítima deste mal que está causando tanta dor e até mesmo a dificuldade para nos reunirmos e Te adorar. Senhor, que isso venha passar logo, que o Senhor guarde a nossa nação dos terríveis. Ó Deus querido, que o Senhor nos livre de todo mal. Pai amado, em nome de Jesus pedimos, por fé Te agradecemos. Amém. Meus queridos, como ainda não podemos ter os nossos cultos presenciais, nós, como já dissemos no início, estamos transmitindo essas palavras de Deus aos vossos corações. Mas para a próxima semana nós estaremos fazendo o nosso culto online. Esperamos que não seja assim tão prolongado, né? Estamos torcendo que isso acabe logo e que nós voltemos a congregar. E eu quero agradecer aos irmãos que têm contribuído também. Estamos fazendo ali plantão no templo. Os irmãos que necessitarem de uma palavra, de uma oração, podem nos procurar. E também as contribuições para saudarmos os nossos compromissos. Temos alguns aluguéis, temos prestações de material de construção. Que os irmãos continuem voltados, sintonizados com Deus, mesmo aí nos seus lares, não deixando da comunhão, de buscar a comunhão com Ele. E logo estaremos juntos novamente. Deus abençoe os irmãos. Fique com Deus, a paz do Senhor a todos.